A Petrobras é a prova de que não existe nada tão ruim que não possa ficar pior. Como diria Roberto Campos, no Brasil, empresa privada é aquela que é controlada pelo governo. Empresa pública é aquela que ninguém controla. As ações da Petrobras caíram 2% em um único dia após rumores a respeito da troca de CEO da companhia. Parece que a gente já viu esse filme antes, né? Mas o que de fato está acontecendo e o que a gente pode tirar de lição desses fatos? Fica comigo até o final desse vídeo para você entender o que está acontecendo com a Petrobras e como isso afeta o mercado. E, gente, eu estive fora do YouTube no último mês, porque eu estive em Auburn, Alabama. Eu fui apresentar um paper na conferência de escola austríaca pelo Instituto Mises americano. Então, por isso que eu não consegui gravar. Eu passei março praticamente o mês todo viajando. Então, eu peço que você me ajude nesse recomeço. Já deixa seu like e já se inscreva no canal também. Vamos então para a história da Petrobras. Gente, o Prates é o atual presidente da Petrobras e ele está enfrentando algumas turbulências, alguns desafios nessa posição. Então, nessa semana, o jornal Folha de São Paulo publicou que Prates pediu uma audiência com o presidente Luiz Inácio da Silva para conversar sobre ataques a ele promovidos por pessoas do próprio governo, pretendendo dar um basta na situação. É tipo quando você chama o seu chefe para conversar sobre a sua atual situação, né? Geralmente não é uma coisa muito boa. Mas qual que é o motivo dessas turbulências? Na verdade, isso começou desde a treta em relação ao pagamento de dividendos extraordinários. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, eles decidiram, de fato, continuar pagando esses dividendos. Lembrando que os dividendos extraordinários pela Petrobras são pagos desde 2021. E a Petrobras é uma das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa. Então existe essa discussão se a Petrobras deve continuar pagando dividendos ou se a empresa deveria usar esse recurso para investir nela mesma. E sendo a Petrobras uma das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa, eu fico imaginando essa turma da Faria Lima que fez o L, porque vocês sabem que tem muito esquerdista no mercado financeiro, na Faria Lima. Eu falo isso com propriedade, eu trabalho no mercado financeiro e tem muita gente que fez o L. Alguns fizeram o L de forma declarada, outros fizeram o L no escurinho. Mas eu fico imaginando, imagina se a Petrobras decide não pagar mais dividendos, supondo aqui. Nossa, a galera da Faria Lima ia ficar em choque. Mas como tem esquerdista no mercado financeiro, né? Aliás, você confiaria o seu dinheiro em alguém com valores tão diferentes daqueles que você acredita? Bom, felizmente aqui na Guardian Trust Capital nós temos uma postura muito clara e objetiva em relação ao que pensamos sobre o atual governo. Então, se você já tem um patrimônio constituído e quer proteger o seu patrimônio do risco Brasil, preencha esse formulário que está aparecendo aqui nesse QR Code que minha equipe entrará em contato com você. Voltando aqui à história da Petrobras, o Prates disse que a orientação para reter os dividendos, na verdade, veio do governo, porque de fato, desde a campanha eleitoral do Lula, o Lula defende que a Petrobras reduza a distribuição de dividendos e com isso libere mais recursos para fazer investimento na própria empresa, na Petrobras. E o que pensamos sobre isso, né? Sobre a Petrobras reter dividendos, distribuir dividendos ou reter para investimento? O que pensamos é que o governo ele é um péssimo gestor em tudo que faz. Então, o governo ele é bom quando ele se mete menos, entendeu? Quando ele é ineficiente. Isso aqui é até uma coisa que o Taleb fala no Antifrágil, eu já vou até citar esse livro. Mas eu queria citar um livro aqui que eu até comprei nessa conferência de escola austríaca que eu estive nos Estados Unidos. Eu tenho a versão em inglês dele aqui. Uma parte que o Hofbard, ele diz o seguinte, que cabe muito nessa situação. Ó, aqui na página 1265. Eu não vou ler em inglês pra vocês, porque eu acho que nem todo mundo entende, mas traduzindo aqui do inglês, uma outra razão para a ineficiência governamental já foi abordada. O fato das pessoas não terem incentivos para serem eficientes. Isso aqui é muito verdade. O funcionário público, ele não tem incentivo para ser eficiente. Aliás, se você é funcionário público e você é competente e eficiente no que faz, você é um evento raro. Meus parabéns. A grande maioria é,
só quer saber de mamar na teta do Estado e fazer um serviço ali meia boca. Na verdade, as competências que irão desenvolver não serão competências econômicas de produção, mas sim competências políticas, como bajular os superiores políticos, como atrair demagogicamente o eleitorado, como exercer a força de forma mais eficaz e, portanto, diferentes pessoas chegarão ao topo do governo daquelas que têm sucesso no mercado. O que Rothbard quer dizer que se aplica no caso da Petrobras? Que esses caras aí, você vai entrar o Mercadante, eu vou até falar sobre ele, Mercadante, Prates, todo mundo que trabalha para o governo, na prática, principalmente esses assim mais altos, eles estão muito mais preocupados com questões políticas e se é amiguinho de um, amiguinho de outro, e bajular não sei quem, do que em questões produtivas mesmo de fato. E falando em quem pode substituir o atual CEO da Petrobras, temos aí o nome do Mercadante. Então o Mercadante ele se encontrou pessoalmente com o Prates e disse que o Lula o sondou para a Petrobras. Para quem não sabe quem é o Mercadante, vamos dar uma olhada aqui em algumas coisas que ele disse. Se a gente abrir essa lista, nós vamos ver leite Ninho e pó Ninho, 14 cruzados e 75 centavos. A gente pega essa lata, 14 cruzados e 75 centavos. Quer dizer, o leite Ninho está tabelado nesse supermercado, a maisena está tabelada e vários produtos que nós acabamos de conferir realmente estão tabelados em lojas, nos armazéns. Aparentemente, no Brasil do Cruzado, o problema da inflação acabou. Acabou o problema da inflação, né? Tá resolvido os problemas, tabelaram o preço. É que assim, só existe uma coisa pior do que o tabelamento de preços, que é conferir se o tabelamento de preços está correto. Vocês têm noção do absurdo que é esse país, gente? Não tem como levar o Brasil a sério. Qual que é o problema do tabelamento de preços? Quando o governo estabelece um preço abaixo do preço de mercado, os produtores não vão querer ofertar naquele preço. Então isso gera escassez. Nós podemos até ver isso na prática, mas também na teoria. A própria teoria da microeconomia mostra isso através dos gráficos de oferta e demanda. Quando você tem um preço menor do que o chamado preço de equilíbrio, isso gera escassez, ou seja, o número de demandantes é maior do que o número de ofertantes. E isso porque o Mercadante é formado em economia. Aqui, quando a gente vê a ficha dele, bacharel em economia pela USP, é o que eu falo, o USP é celeiro de comuna. É muito difícil você entrar na USP e não sair esquerdista. Felizmente, eu entrei, me formei engenheira pela USP e não peguei essa doença. Mas é raro, a maioria pega. E o Mercadante também diz aqui que ele foi um dos fundadores do PT e agora está sendo cogitado, aí não tem nada certo ainda, né, mas está sendo cogitado para ser o presidente da Petrobras. Além desse jogo político entre Prates e quem vai assumir isso, aquilo, eu acho que uma coisa que mais me preocupa em relação à Petrobras é a paridade de preço, porque olha só essa notícia aqui recente de março, que o preço da gasolina comercializada pela Petrobras está 17% abaixo das cotações do PPI, preço de paridade internacional. E isso não é bom. Quando existe um sistema complexo como é a economia, o sistema econômico, o governo vai lá e interfere nesses preços a fim de reduzir a volatilidade, querendo controlar aquilo que é incontrolável, isso gera fragilidades. E o que o Taleb fala aqui nesse livro se aplica à questão da Petrobras hoje, no sentido da decisão da empresa de manter os preços de acordo com o que acha, e não de acordo com o preço internacional, que seria o mais próximo, mais coerente com o mercado. Olha só o que o Taleb fala aqui. Resumindo, o problema com a volatilidade suprimida de forma artificial não é apenas que o sistema tende a se tornar extremamente frágil, é que, ao mesmo tempo, ele não exibe nenhum risco visível. Embora a intenção declarada de líderes políticos e formuladores de políticas econômicas seja estabilizar o sistema por meio da inibição das flutuações, o resultado tende a ser o oposto. Mais cedo ou mais tarde, ambientes desse tipo sofrem explosões colossais. Como que essa ideia do Taleb se aplica ao caso da Petrobras?
Petrobras, que à medida que eles estão mantendo um preço diferente daquilo que o mercado propõe, isso gera uma consequência. Alguém vai ter que pagar essa conta e uma hora essa conta chega. Então não é uma decisão saudável. E por essas questões eu não compraria ações da Petrobras de jeito nenhum. E assim, eu falo isso nem do ponto de vista ideológico, até porque investimento é risco e retorno. Investimento não é ideologia. Ah, mas a Petrobras é segura porque o governo não vai quebrar. Assim, realmente é muito difícil. Não dá pra gente, se tratando de Brasil, nada é impossível, mas é bem difícil mesmo uma empresa como a Petrobras quebrar, porque esse é o problema das empresas que têm uma forte ligação com o governo. Mesmo quando elas são ineficientes, o governo vai lá e ajuda essas empresas. Então elas permanecem ineficientes, distorcendo a eficiência geral do mercado. Então, de fato, eu acho muito difícil que uma Petrobras quebre, mas por que eu não investiria em ações especificamente da Petrobras? Por conta dessa volatilidade extrema. Na verdade, não é nem volatilidade no preço em si, mas essa incerteza, sabe? Imagina, você tem um investimento e ficar ali pensando, ai, o que vai acontecer, vendo notícia, isso, aquilo. Acho que investimento tem que trazer paz. Entretanto, eu recebo muitos clientes aqui do escritório que chegam querendo investir em empresas brasileiras e até mencionam a Petrobras, porque, de fato, eu não compraria ações da Petrobras no Brasil, mas no exterior existem alguns instrumentos interessantes, como os bonds indexados em dólar. No caso, esses bonds em dólar seriam tipo o que a gente tem de debênture aqui no Brasil, só que debênture em geral é um lixo porque você não tem liquidez. Lá fora, esses bonds, como são negociados em dólar, em bolsas do mundo todo, eles têm mais liquidez, então acabam sendo instrumentos bem melhores do que debêntures daqui do Brasil. Mas no caso dos bonds da Petrobras em dólar, eu até vou deixar um print aqui de uma cliente nossa, que ela tem um bonde da Petrobras e paga cupons assim muito altos. Por exemplo, ela recebeu aqui $4.800 só de cupom de um bonde da Petrobras. Fora que ela já está ganhando na marcação a mercado, porque esse bonde ele é longo, ele é 2051. Ela não vai segurar esse título até 2051. Não, a gente só compra bondes longos pensando em surfar a marcação a mercado. Então ela ganha nas duas pontas, tanto no recebimento desse cupom bem gordo, como também na marcação a mercado. E assim, está em dólar, está numa estrutura offshore, com vantagens tributárias, enfim. Então assim, eu não vejo grandes problemas de você ter um ativo dolarizado de uma Petrobras da vida. Eu vejo mais problemas quando você tem a ação aqui no Brasil. E claro, investimento vai depender do seu perfil. Tem outros clientes que também chegam para nós aqui falando, eu não quero nada de Brasil, eu não quero saber de Vale, de Petrobras, de VEG, eu não quero saber de nada. Eu quero comprar tudo Estados Unidos, Japão, outros mercados. E tudo bem, a gente não tem esse tipo de conflito de interesse de oferecer XYZ. Então esse foi o resumo da história do que está acontecendo com a Petrobras. E se você ficou comigo até aqui, comenta um eu fiquei. Eu vou ficar super feliz de saber que você me assistiu até o final e também você me ajuda no engajamento aqui desse vídeo, porque como eu falei, agora pra mim é um recomeço no YouTube. Então, se você puder me ajudar, pode ter certeza que um comentário, um compartilhamento, um inscrito, isso vai fazer muita diferença pra mim. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa nesse vídeo e até a próxima, pessoal!